Olá, queridos, Deus abençoe você, sua vida, sua família. Estamos aqui de volta para tratar sobre angelologia ou angiologia, tem o mesmo sentido, ok? Este amigo que vos fala, pastor Sérgio Santos. Estamos aqui para dar continuidade à aula anterior que, por sinal, já falamos, né, bastante sobre esse assunto. Nós já tivemos falando a respeito do significado, né? Do grego, angelologia significa ângelo, anjo, né? E logia, ou logia, estudo, ok? Então, estudo dos anjos. Do hebraico malak, que também significa anjo, só que usando já o termo de mensageiro, malak, mensageiro, né? E nós temos, tanto do grego como do hebraico, essa expressão de anjo também se arremete ao termo mensageiros, porque são mensageiros de Deus. Nós falamos sobre a criação dos anjos, né? Nós falamos sobre a natureza dos anjos, caráter dos anjos, falamos também sobre os anjos de eternidade, a personalidade dos anjos, ok? A classificação dos anjos também foi aqui mencionada, não é? Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Prontinho. Classificação dos anjos também foi mencionada, ok? Em relação à sua hierarquia e às funções de cada anjo também. Os anjos de seus ministérios, o anjo do Senhor, né? Comentamos sobre isso. E os perigos doutrinários sobre os anjos. Falamos também sobre a superioridade de Jesus em relação aos anjos, né? E falamos também sobre o homem um pouco menor que os anjos. É claro que foi uma aula bem introdutória, né? Trazemos assim uma especulação bem resumida, ok? Mas hoje a gente vai dar continuação, certo? Só que eu quero trazer uma aula hoje bem diferenciada das que a gente tem costumado trazer de forma sistematizada. Porém, esta aula que eu vou estar passando para vocês sobre anjos hoje, ela tem sim, ela traz consigo um pouco de sistematização dos assuntos. Por quê? Porque nós vamos trabalhar a nível de perguntas e respostas, ok? Nós vamos trabalhar a nível de perguntas e de respostas. À medida que faremos as perguntas, que já estão postas aqui no quadro, nós vamos estar respondendo e, é claro, explicando dentro da possibilidade do que for necessário aqui para que você possa ter uma compreensão melhor, ok? Então, nós temos aqui quantas menções, quantas vezes ou quantas vezes o nome anjo é mencionado na Bíblia, ok? E aí nós temos aqui, a expressão anjo é mencionado na Bíblia 294 vezes. 108 vezes no Antigo Testamento, ok? E 186 no Novo Testamento. Somando, temos um número de 294 vezes o nome anjo é mencionado na Bíblia. Lembrando que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a expressão anjo, ela é algo real, é bem apreciada pelas Escrituras, ok? Qual a origem da palavra anjo? E aí nós falamos agora há pouco, na aula anterior, e agora, novamente, agora no princípio da aula, falamos sobre isso, ok? Então, essa expressão anjo do grego ângelo, hebraico malak, né? Que significa mensageiro, ok? E aí nós dizemos que tanto para o grego como para o hebraico, a expressão anjo diz respeito aos mensageiros de Deus, ok? Temos uma perguntinha aqui, por que estudar acerca dos anjos? Qual a razão? Qual o motivo que nós estamos estudando, né? Agora mesmo, estamos nos aplicando, estamos buscando conhecer melhor a respeito dos anjos, do ser dos anjos. Por quê? Porque, em primeiro lugar,
as escrituras, ela faz faz questão de revelar e de trazer a existência desses anjos na realidade humana, ok? E aí nós temos do Antigo ao Novo Testamento a presença e existência de anjos, de seres celestiais se relacionando com o ser humano, né? Seres celestiais se relacionando com o ser humano, certo? Então, o primeiro motivo de nós buscarmos estudar acerca dos anjos, né? Ou da angelologia, ou seja, estudar acerca do ser dos anjos, é justamente porque as escrituras falam sobre ele. E tudo o que a escritura fala é algo inspirado e verdadeiro. Então, se a escritura está falando da existência dos anjos, então há necessidade sim, nós precisamos dar vazão a essa verdade bíblica, porque é uma verdade bíblica, ok? A Bíblia não mente, a Bíblia não conta mitos. Então a existência dos anjos não são mitos, são reais e verdadeiros. Por esse motivo precisamos estudar os anjos, ok? Acerca dos anjos. Segundo motivo, a segunda razão que nós podemos aplicar aqui é que eles trazem características do ser de Deus, ok? Por exemplo, uma característica do ser de um anjo que podemos assemelhar à pessoa de Deus, poder, não é? São anjos que traz consigo poderes, certo? São anjos de muito poder e estão acima do ser humano no contexto de natureza e no contexto também de poder, não é? Eles excedem o ser humano pelo fato de não serem limitados em algumas áreas da sua existência. Já nós somos limitados na nossa natureza, ok? Exemplo, eles não têm a natureza caída que nós temos. Eles têm uma natureza santa. Deus também tem uma natureza santa. A natureza do ser de Deus é a natureza santa, ok? Então, eles têm algumas características que arrogam também ao ser de Deus. Em terceiro lugar, porque tem funções ligadas à raça humana. Quais são as funções que os anjos têm ligadas à raça humana? A função de guardar o povo de Deus, de proteger o povo de Deus, a função de servir a igreja, né? Segundo as ordenanças do Criador, que é Deus, entendeu? Então, uma terceira razão de nós precisarmos estudar acerca dos anjos está exatamente nas funções que eles têm ligadas ao serviço do ser humano. Okay? Então, uma pergunta: seremos como anjos nos céus? Sim ou não? Não. A Bíblia não diz que nós seremos como anjos nos céus. Ou melhor, a Bíblia não diz que nós seremos anjos nos céus. Não como, mas anjos nos céus. Nós seremos semelhantes aos anjos de Deus. Lucas capítulo 20, verso 36, Jesus vai dizer que nós seremos semelhantes aos anjos e não anjos nos céus. Ser semelhante é uma coisa e ser é outra coisa, ok? Ser é uma coisa e semelhante é outra coisa. Ser semelhante traz características daquilo ali que está se arrogando, ok? Mas ser é exatamente obter a essência do ser, tá certo? Mas a Bíblia não diz que nós seremos anjos. Jesus disse que nós seremos como os anjos nos céus. Ou seja, ele traz essa preposição, como anjos nos céus, né? Então, tá explicado, né? Lucas 20, verso 36. Eles têm participação do nosso nascimento? Não. Anjo nenhum tem participação no nascimento de alguém. A Bíblia vai dizer, né, em algumas passagens, que eles tiveram participação na informação de nascimento de alguns líderes do Antigo Testamento. Exemplo, Sansão, o anjo veio comunicar que Isabel ia ter um filho, né? A esposa de deixa eu lembrar o nome desse abençoado aqui. A esposa de Manoá, lembrei aqui. A esposa de Manoá,
não é? Ia ter um filho, tá certo? Zacarias também, lá no Novo Testamento, a esposa de Isabel, né? Que duvidou, né? A ponto dele ficar sem fala porque duvidou. Então, esses anjos, a respeito do nascimento de Jesus, né, o anjo antecedeu o nascimento dele na informação. O anjo veio e informou. Mas nos nossos dias hoje, não há necessidade, anjo nenhum tem participação no nosso nascimento, não. Quem tem participação no nosso nascimento é a bênção de Deus, a bênção do próprio Deus, tá certo? Isso não significa dizer que na hora de um livramento, né, a mãe está para dar à luz na hora do nascimento de um bebê, se for preciso a presença de um anjo para livrar de algum mal, o anjo vai estar lá sim. Mas não necessariamente a presença de um anjo no nascimento de um ser humano. Então, na morte, participam, eles têm participação na nossa morte, sim ou não? A Bíblia diz que sim. Lucas 16, versículo 22, a Bíblia fala que quando o rico morre, ele vai para o Hades, né? Não por causa da riqueza, mas por causa da soberba que havia no seu coração. E quando Lázaro morre, vai para o seio de Abraão. Lembrando que seio de Abraão aqui é uma figura pejorativa, tá, pessoal? É uma linguagem pejorativa de aplicar um contexto real de existência, ok? Seio de Abraão aqui significa paraíso, significa lugar de gozo, de paz, ok? Ele não é que ele está lá no colo de Abraão, voltar a cabeça no peito de Abraão, não. Nada disso, não. Isso é uma linguagem figurativa de se expressar, tá certo? Então, quando nós morremos, o anjo do Senhor vem nos buscar, ok? O anjo do Senhor vem nos buscar. E assim, as Escrituras nos revelam, foi o que aconteceu com Lázaro. Jesus disse que Lázaro foi levado pelos anjos de Deus. Ora, se Lázaro foi levado pelos anjos de Deus, é óbvio que todos os cristãos, os que estão em Cristo, também serão conduzidos pelos anjos do Senhor. Ok? Então, muito bem. São subordinados aos homens? Não. Eles são subordinados apenas a Deus. Ok? Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 4. Eles dão obediência a Deus, a pessoa do ser de Deus, ok? Mas aos homens não. Agora, eu posso fazer uma oração a Deus e pedir para enviar um anjo e me proteger na estrada por onde eu vou passar, ok? Mas não significa que eu estou dando ordem ao anjo, não. Eu estou pedindo a Deus para enviar um anjo e me proteger. Então, o anjo vai obedecer a ordem de Deus diante de um pedido que eu fiz, ok? Então, assim, tem gente que faz oração a anjo, né? Tem gente que diz, anjo, se acampe ao meu redor, né? E esse não é o contexto correto de se aplicar a fé em Cristo Jesus. Não se ora a anjo, se ora a Deus, ok? Anjo não recebe invocação e oração de ninguém. Eles são subordinados, não são subordinados aos homens, apenas a Deus. Eles veem o invisível, sim. Em número 22, 31 tem uma passagem, né, falando a respeito. Então eles veem o invisível porque são seres espirituais. Nós não conseguimos ver o invisível porque nós estamos nesse corpo, materialmente falando. Mas eles, como seres espirituais que são, eles conseguem ver o invisível aqui. Lembrando que o invisível aqui não é aquilo que Deus vê. Ok? O invisível aqui não é aquilo que Deus vê. Porque o que só Deus vê, então está na onisciência de Deus. Coisa que o anjo não tem. Anjo não tem onisciência. Anjo não tem onipotência. E anjo não tem onipresença. Ok? Eles são anjos, seres de poder, certo? Diferente de nós, porém, seus poderes são limitados, ok? Eles têm um poder limitado por Deus. O único onisciente é Deus,
O único onipotente é Deus, que é todo o poder, e o único onipresente é Deus. Deus pode estar aqui em todo lugar ao mesmo tempo. E o único onisciente é Deus, porque só Deus conhece o meu e o seu coração. Então eles não têm onisciência, eles não têm onipotência, eles não têm onipresença. São atributos rogados apenas ao ser de Deus. Ok? Então vamos lá. Anjos são oniscientes, nós acabamos de falar que não. Anjos comem e bebem também não. Certo? Lembrando que no Antigo Testamento você vai ver a presença de forma angiofânica, certo? O que é angiofania? É a presença de anjo de forma material, ou seja, os anjos se manifestavam, Deus lhes dava esse poder de manifestar a angiofania, né? Aqui não é teofania, porque teofania é a manifestação de Deus. É quando Deus mesmo se manifestou. Nós podemos arrogar a teofania no contexto da pessoa de Jesus. Por quê? Porque o Pai se encarnou em Jesus. Então Deus ele teofanicamente se manifestou na pessoa do Filho, né? Então Jesus era a manifestação teofânica do Deus invisível. Mas o anjo no Antigo Testamento, em algumas vezes, por exemplo, quando ele foi dizer para Abraão que Abraão ia ter, Sara ia dar à luz um filho, ali foi uma angiofania, ou seja, o anjo veio em forma de homem, né? No capítulo 18 de Gênesis se apresenta a Abraão 3 homens, né? E um veio para dar esse recado aqui. Não foram os 3 anjos que vieram para dar o recado a Abraão. Cada um teve uma missão diferente, ok? Um veio para dar o recado a Abraão, o outro veio para livrar Jó, ou melhor, livrar Ló, né, de Sodoma e Gomorra, e o outro veio para lançar a sentença sobre Sodoma e Gomorra. 3 anjos vieram em funções diferentes. Você vê que anjo não fica por aí perdendo tempo fazendo qualquer coisa, né? Como alguns ficam dizendo, né? Eu estou vendo um anjo em todo canto aqui, né? Bom, de respeito, mas cuidado com isso. Anjo tem muito o que fazer, viu? Eles servem, eles estão diante de Deus, servindo a Deus e não estão por aí para fazer qualquer coisa, não. Não está aí para fazer gracinha para ninguém, não. Eles têm serviço para estar no reino de Deus. Muito bem. Então aqui nós vamos ver que eles se apresentam de forma angiofânica, não teofânica, tá? Porque quem se manifesta de forma teofânica é Deus. Por quê? Porque teo é Deus e anjo não é Deus, ok? Eles se apresentam como de forma angiofânica, ok? Então está esclarecido, né? Nesse sentido aqui eles bebiam e comiam também, ok? Até descansavam, né? Você vai ver que Abraão prepara lá um momento de descanso para os anjos, no sentido da manifestação visível. Podem casar? Não. Né? Mateus 22:30, anjo nem casa e nem se dá em casamento. Tá certo? Porque eles são assexuados, eles não têm sexo. Ok? Muito bem. Então, nós temos anjos da guarda? Também não. Nós não temos anjos da guarda. Tem alguns por aí que dizem que nós temos anjos da guarda. E isso é uma verdade infundada, né? É uma verdade camuflada, porque não existe isso. Qual é o texto que muitos pegam para isso? Está aqui, Mateus 18:10. O que é que Mateus 18:10 diz? Muitos têm uma interpretação errada sobre isso. Por quê? Porque Mateus 18:10 diz: cuidado para que não desprezem um só desses pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celestial. Então o que é que acontece aqui? Você vai ver que o texto aqui não está falando de uma só criança. Jesus está falando de pequeninos. Mas quando Jesus fala de pequeninos, Jesus não se refere a crianças no sentido infantil, não. Jesus se refere àqueles de coração quebrantado diante de Deus. Aqueles que têm um coração de criança. É um termo figurado que Jesus está usando aqui
para se referir àqueles que pertencem a Deus. Ele está dizendo que os anjos lá nos céus, que contemplam a face do Pai, cuidam da nossa proteção, cuidam dos momentos de perigo que nós corremos aqui, eles estão a nosso favor para nos livrar. É nesse sentido que Jesus está falando aqui, ok? A palavra não está no plural, nem quando, olha só, pequeninos. E aí depois Jesus vai dizer, digo que os anjos deles, Jesus não está falando pequenino e nem está falando dele. Não, Jesus não está apontando para uma única pessoa. Ele está falando no plural, está falando da igreja, do povo, daqueles que são de Deus. Então, em momento nenhum, Jesus está dizendo que nós temos anjo da guarda no sentido de acompanhar a gente todo dia aqui, ficar na cola do nosso calcanhar. Não, Senhor. Por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 15, né? Você vai ver que quando o anjo liberta, é enviado para libertar Pedro da prisão, o que acontece? Quando ele sai da prisão, Pedro procura o anjo e o anjo não está mais. O anjo poderia ter ficado lá, né? Até poderia ter conversado bastante com Pedro. Disse, Pedro, eu sou o anjo da guarda, eu vim te proteger você, eu vou ficar com você aqui para ninguém mais prender você. Mas isso não aconteceu. O que aconteceu? O anjo sai e Pedro, obviamente, vai viver a vida dele. Então, o que a gente vê aqui? O anjo vem na hora necessária. O anjo vem proteger a vida da gente quando a gente está correndo perigo. Então ele recebe a ordem divina e vem nos proteger. É nesse contexto aí que nós temos um anjo da guarda. Anjo da guarda, nesse contexto, nós temos. Mas não que nós temos um anjo na cola do nosso pé. Quem fica toda hora e todo dia com a gente é o Espírito Santo que Jesus enviou. O Espírito Santo sim está comigo, está com você todos os momentos. E ele não abre mão disso, tá? Muito bem, vamos dar continuidade. Aqui, eles não casam nem dão esse casamento. Nós temos anjos da guarda, nós já respondemos isso aqui, ok? Agora vamos para aqui, pessoal. Quando os anjos foram criados, quando foi que os anjos foram criados? Os anjos foram criados em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus aqui, a expressão céus aqui, diz respeito exatamente a tudo que Deus criou lá em cima. Okay? Então, o corpo celestial, os anjos estão inseridos no contexto de corpos celestes. Tudo que diz respeito ao que está em cima, no mundo espiritual, os anjos estão inseridos também. Por quê? Porque eles são seres espirituais. Ok? Então, nesse sentido, os anjos, eles foram criados primeiro do que eu, primeiro do que você. Antes da queda, os anjos já existiam. Ok? Então vamos lá. São pré-existentes? Não. O que é pré-existência? É a existência antes da criação. Antes da criação eles não existiram. Por quê? Porque foram criados também. Fizeram parte da criação de Deus. Não é? Fizeram parte da criação de Deus. E biblicamente falando, já fomos comprovado isso em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Okay? Eles não têm pré-existência. Eles têm todo o poder? Não. Eles têm um poder limitado. Okay? O poder deles é um poder limitado. Eles recebem adoração? Também não. Apocalipse 19, versículo 10. Né? Eles não recebem nenhuma adoração. Quando João ali de Pátimo recebe a presença do anjo, o que é que João faz? João se prostra diante dele como um gesto de adoração, de reverência. O anjo diz o quê? Não faças tal coisa, porque eu sou teu conservo. Né? Eu sou conservo dos seus irmãos, e se tem alguém que você deve adorar, em outras palavras, deve ser a Deus. O anjo mesmo leva João a adorar a Deus. Então você vai perceber que anjo não recebe adoração. Ok? Eles têm nome sim. Lucas 1:1, né? Gabriel se apresenta e se identifica como anjo Gabriel. Né? Em Daniel capítulo 12 também, né? O anjo vem e se apresenta diante de Daniel e fala o seu nome. Né? Agora, existem alguns outros nomes, né?
existem alguns outros anjos, melhor dizendo, que eles têm nome. O fato de você ver alguns anjos se revelando no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e que não diz qual é o seu nome, não significa que eles não têm nome, ok? Todos eles, veja, a Bíblia vai dizer que há milhões e milhões e milhares de anjos. Apocalipse capítulo 11, 5, versículo 11. Capítulo 5, verso 11 de Apocalipse fala, há milhões e milhões, milhares e milhares de anjos. Não há uma contabilidade exata de anjos. A Bíblia não dá exatidão do número de anjos que Deus criou. Mas a Bíblia diz que há milhões e milhões, milhares e milhares. Ou seja, existe uma infinidade de anjos aí. Não há uma probabilidade exata, ok? Do número, da contagem desses anjos. Okay? Mas todos eles, e não importa quantos anjos tenha, todos eles têm nome. Existem algumas passagens na Bíblia que alguns anjos não vão dar seus nomes. Por exemplo, em Juízes, quando o anjo se apresenta a Manoá, vai falar que vai nascer Sansão, o que acontece? Manoá pergunta seu nome, ele não diz. Inclusive ele fala uma expressão bem interessante. Ele diz, se eu disser meu nome, você não vai entender os mistérios desse nome. Né? Por que o anjo diz isso? Porque tem alguns anjos que seus nomes traz consigo algumas funções desses anjos. Alguns significados do aramaico do nome dos anjos traz consigo a transliteração do aramaico para os anjos, vai trazer consigo algumas funções dele. Anjos da guarda, anjos mensageiro, anjo da guardião celeste, anjos de liderança angelical, enfim, né? Anjos reluzente, né? Então vai trazer alguma ordem de hierarquia em relação a esse anjo aí, tá certo? Por isso que esse anjo vai dizer, se eu disser meu nome a você, você não vai entender os mistérios desse nome. Então eu prefiro não falar, tá certo? E também Jacó, quando Jacó ele agarra no anjo, e o anjo fere a coxa dele, o Jacó pergunta qual é o teu nome, o anjo não diz. Me larga porque já vem raiando o dia, né? E o anjo vai embora, né? Quantos anjos existem? Nós já falamos, milhões, milhões e milhares e milhares. Apocalipse capítulo 5, verso 11. A escritura dá outros nomes aos anjos? Sim. Existe um outro nome que o próprio Deus foi quem falou isso, né? Na inspiração bíblica nós vemos em Jó, capítulo 38, versículo 7, quando Deus conversa com Jó, né, entra em cena conversando com Jó, Deus vai dizer, onde estavas quando eu criei as estrelas dos céus que cantavam jubilantes o meu nome, né? Ou seja, você vai ver que existe aí uma questão de metáfora. Deus está trazendo uma comparação, né? Como se a estrela cantasse. Mas na verdade a estrela não canta, né? E estrela não tem som nenhum da sua garganta, né? Não tem voz, né? Então você percebe que Deus estava se referindo a quem? Deus estava se referindo aos anjos que havia criado, ao corpo celestial. Então Deus dá o nome aos anjos de estrelas. Estrelas ou corpos celestiais, certo? Eles podem morrer? Não, né? Lucas 20, verso 36, Jesus mesmo vai dizer que os anjos não morrem, né? Vamos ver isso? Vamos ver essa passagem? Lucas 20, 36. Vamos lá, rapidinho porque o vídeo não comporta muito tempo. Verso 20, versículo 20, Lucas capítulo 20, melhor falando, verso 36. Olha lá. Não pode mais morrer. Vamos ler o 34 para a gente entender. Os filhos desta... Jesus responde, os filhos desta era... Olha o que Jesus responde. Os filhos desta era casam-se e são dados em casamento. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte da era que há de vir, na ressurreição dos mortos, não se casarão nem serão dados em casamento. E não podem mais morrer, pois são como os anjos, tá certo?
significa dizer, Jesus está falando de nós, daqueles que herdarão a ressurreição da vida eterna, do mundo por vir, ok? Então Jesus está dizendo que nós seremos como os anjos, que não vamos mais morrer. Não seremos anjos, é bom observar isso. Seremos como anjos, ou seja, se nós não morreremos como os anjos, significa que os anjos não morrem, ok? Eles têm consigo a eternidade também, ok? Onde o ser humano pode sobrepujar os anjos? Nós vamos sobrepujar. O que é sobrepujar? Onde é que nós vamos estar acima dos anjos? Em que contexto? Porque a Bíblia diz que nós fomos criados menor que os anjos. Qual é o contexto que nós estamos acima dos anjos? Bom, na criação, em relação à criação, nós estamos acima dos anjos no contexto de sermos a semelhança e imagem de Deus. Esse é o primeiro ponto, tá certo? Anjo não é a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que Deus criou anjos, são seres bizantinos. O que são seres bizantinos? Né? Bizarros, podemos chamar assim. Seres bizarros. Porque eles são seres que se transformam em qualquer coisa. Né? Não só no ser humano, eles podem angeofanicamente se transformar no ser humano. Né? Eles podem se transformar em qualquer animal, tá certo? Eles têm esse poder com eles. Então eles são seres bizarros. Ok? São seres bizarros. Por exemplo, quem veio buscar Elias no carro de fogo foi anjo. Ali não apareceu aqueles animais, né? Cavaleiros e carroças apareceu ali para conduzir Elias. Aquilo eram anjos. Anjos que de forma bizarra apareceu como cavaleiros ali. Certo? Como uma carroça, né? A uma representação de um trono, como se um trono fosse levando Elias. Né? Então era anjo. Aquilo era anjo. Entendeu? Então, nesse contexto, nós somos a imagem e semelhança de Deus, ok? E em que contexto nós estamos sobrepujando os anjos? No contexto da terceira vinda. A Bíblia vai dizer que nós iremos julgar anjos. Paulo vai dizer isso. Nós iremos julgar os anjos. Quais os anjos? Os que caíram. Né? Iremos estar nesse julgamento lá com Jesus, fazendo esse julgamento também, ok? Então, nesse sentido, nós sobrepujamos também a anjos. Na semelhança com o Criador, nós já falamos isso aí, tá certo? E também nós sobrepujamos os anjos na questão redentora. Por quê? Porque os anjos que caíram, eles não receberam a graça do arrependimento. Eles não receberam o dom do arrependimento, tá certo? Por quê? Porque arrependimento é um dom de Deus, que é transferido apenas para o ser humano pecador, tá certo? Para mim, para você. Então eles não receberam o dom da redenção, né? Nós somos, nesse contexto, sobrepujamos aos anjos caídos, tá certo? Porque nós recebemos a graça de Deus do Calvário e os anjos não. Jesus não morreu pelos anjos, ele morreu pelos pecadores. Por que Jesus não morreu? Porque os anjos não têm a oportunidade de se salvar? Porque Jesus morreu como homem e não como Deus. Ele morreu como homem, embora, né, de forma sistemática, a doutrina da soteriologia vai nos ensinar muita coisa sobre isso. Mas Jesus, é claro, ele precisou estar ali como homem, e é claro que vai haver também uma questão, a deidade dele vai se manifestar ali também, mas não vamos entrar nesse mérito hoje. Mas só para você entender que Jesus morreu como homem, porque morreu como homem no Calvário, os anjos não alcançaram a redenção. Os anjos conhecem o Evangelho, sim. 1 Pedro 1,12, eles desejaram, né? Pedro vai falar lá que eles ansiaram em pregar o Evangelho e anunciar o Evangelho. Eles conhecem o Evangelho, ok? Eles não são prescientes, ou seja, eles não sabem o que vai acontecer no futuro, mas eles conhecem o plano da salvação, ok? Eles conhecem o plano da salvação. Exemplo disso foi o anjo Gabriel, quando veio trazer a notícia sobre o Salvador. Ele mesmo disse, o que vai nascer de ti é o Santo de Deus, o Salvador do mundo. Veja, o anjo sabia que Jesus veio para salvar o mundo.
Então ele tem conhecimento do Evangelho. Existe entre eles hierarquia, sim. Nós já falamos isso na aula anterior. Anjos, arcanjos, né? De baixo para cima. Anjos, arcanjos, querubins, serafins. E lá em Isaías capítulo 6, verso 1, nós vemos Isaías tem a visão dos serafins, né? Então existe hierarquia, sim, certo? Só que, abrindo aqui um parênteses, nessa hierarquia, todos eles têm um comum valor diante de Deus, ok? E todos eles, mesmo do menor ao inferior, ao superior, todos eles se respeitam mutuamente, ok? Quem era o anjo do Senhor? O anjo do Senhor, que muitas vezes a Bíblia vai falar, era o próprio Deus, né? Há algumas menções falando sobre a pessoa de Jesus. E é claro que quando falamos de Deus, nós falamos do próprio Jesus, né? Acredito que você, se não estudou a respeito da Trindade, lá na frente a gente vai, pastor, professor, vai passar isso para vocês sem dúvida nenhuma, né? Quem sabe, se eu tiver oportunidade, estaremos juntos, né? Tratando sobre a Trindade. Aí você vai entender melhor sobre esse assunto aqui, ok? Um exemplo disso, quando foi que se manifestou, ou quando é que o anjo fala sobre o anjo, a Bíblia fala sobre o anjo do Senhor, né? Nós vamos ver isso quando o anjo apareceu a Jacó, ok? Por quê? Porque quando Jacó pergunta, ou melhor, quando Jacó luta com o anjo chega a mudar o nome de Jacó. E ele pergunta: qual é o teu nome? O anjo vai dizer: meu nome é Jacó, né? Meu nome é Jacó. E quando ele diz que o nome dele é Jacó, o anjo vai dizer: a partir de hoje se chamarás Israel e não Jacó, porque como um príncipe lutaste com Deus. Veja, só quem mudava o nome dos personagens da época bíblica, do Antigo Testamento, era o próprio Deus. Por quê? A gente vai ver que quem mudou o nome de Abraão foi Deus, né? Quem mudou o nome de Jacó, de Sara, foi o próprio Deus. E de outros personagens que podem ter sido mudados, ok? Então, nesse contexto, nós vamos perceber, nós vamos observar que Deus se manifestou naquele lugar. O próprio Deus, como o anjo do Senhor, foi se referido ali. Exemplo, a Agar do mesmo jeito, né? Por quê? Porque quando Agar estava no deserto, que o anjo aparece a ela, o que o anjo diz? Do teu ventre vai surgir uma grande nação, né? Ou seja, Ismael se tornaria amanhã uma grande nação. E um anjo, ele não tem onisciência, ele não tem presciência. Deus se manifestou ali dois atributos. Houve dois atributos de Deus. O primeiro foi a onisciência, de saber que naquele ventre havia alguém que se tornaria uma descendência de Abraão, que era Ismael. Ou seja, Deus também se manifestou ali um atributo chamado presciência, que aquele que conhece o futuro. Quando se revelou também a Rebeca, Deus também disse a ela, o quê? Do teu ventre vai sair duas nações, né? Duas nações vai sair do teu ventre. Veja, o anjo não tem esse atributo de saber que dentro de um ventre tinha duas crianças, porque ele não conhece o interior de ninguém, mas Deus sabe o que se passa, o que está escondido, só Deus conhece o oculto, e ele não sabia também do futuro. Se não fosse o próprio Deus que estivesse ali, né, teofanicamente falando, não saberia dizer o futuro daquelas crianças. Mas Deus disse a Rebeca que dali estava saindo duas nações. E Deus ainda falou algo profético. Ele disse que o maior serviria ao menor. Então, nós temos indícios do anjo do Senhor como se fosse uma teofania do próprio Deus ali. Certo? Então, quem eram os 7 anjos mencionados? Os 7 anjos mencionados no Apocalipse. Esses 7 anjos que a Bíblia fala que foi endereçado às cartas, não era anjo celeste, não. Está falando dos pastores das 7 igrejas, ok? São os 7 pastores que estavam nas igrejas. Os anjos participam do culto dos cristãos? Não. Não por quê?
Porque os anjos vivem um estado espiritual que nós não vivemos. Primeiro, o estado espiritual é fora do corpo. Eles não têm corpo para adorar a Deus. Eles adoram a Deus num outro nível de relacionamento que não é o nosso nível aqui, certo? Segundo, podemos ter visões de anjo no culto, depende do tipo de visão que você está falando. Tem pessoas que ficam dizendo, eu estou vendo um anjo na porta, eu estou vendo um anjo no altar, eu estou vendo um anjo sentado na cadeira. Então é uma heresia só, né? E esse tipo de coisa não existe. Alguém pode ter uma visão de um anjo? Pode, é possível, né? Deus dá visão. Alguém, por quê? Porque eu creio que Deus envia anjo para proteger a igreja enquanto nós estamos adorando. Agora, ficar olhando o anjo em tudo quanto é canto dentro da igreja, para mim isso já é uma aberração. É falta de princípio bíblico, tá certo? A Bíblia não vai dizer que tem anjo em todo canto, mas eu creio que alguém pode ter a visão de um anjo. E tendo visão ou não de um anjo, eu creio, porque eu não preciso acreditar na presença de um anjo na minha vida, se só tendo visão desse anjo, né? Tem gente que só crê se tiver visão. E a Bíblia manda a gente viver pela fé. Então eu creio que quando a igreja se reúne em qualquer lugar para adorar a Deus, Deus envia anjo para proteger o seu povo ali de qualquer atentado humano ou espiritual. É nesse contexto que eu creio na presença de um anjo. Outra coisa, para que uma cadeira para o anjo sentar? Né? Anjo não precisa de cadeira para sentar. Quem precisa de cadeira para sentar sou eu, que já estou quase uma hora aqui falando com você, já estou sentindo minhas pernas cambaleando. Então eu preciso de cadeira para sentar, mas anjo não. Por quê? Anjo não tem corpo humano como eu e você tem. Então isso aí não tem sentido, não tem precisão bíblica, ok? Então nesse contexto depende muito da visão que você tem. Finalizamos aqui a nossa aula, tá certo? A base de perguntas e respostas, e eu espero que você tenha tirado muitas dúvidas, né? E chegado a uma conclusão abençoada aí. Você vai poder agora, biblicamente, ter um respaldo, tá certo? E uma precisão das verdades bíblicas sobre angiologia. Grande abraço, Deus te abençoe, bons estudos em nome de Jesus.